Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara, sejam bem-vindos à nossa casa. E há quem acredite em acaso, né? Há quem considere acaso. Então, nós podemos afirmar que por acaso, justamente hoje, primeiro dia de palestra do nosso tratamento espiritual, nós vamos falar sobre perdão. Né? A maioria das nossas chagas espirituais está relacionada à nossa dificuldade de liberar perdão. As pessoas dizem liberar perdão, né? Mas na verdade nós vamos ver no decorrer da palestra que perdão é um exercício. Para você conseguir entregar o seu perdão, para você conseguir acessar o perdão que você precisa oferecer para o outro, você precisa exercitar e passar por um longo período. Antes da gente entrar no assunto em específico, hoje passando os olhos pela palestra, fazendo pesquisa, eu encontrei Rossandro, que falou 5 verdades bem importantes a respeito de perdão que eu queria compartilhar com vocês. A primeira é que perdão não é diminuir o erro do outro. Quando alguém faz alguma coisa para nós que nos fere, né, não é o fato, a gente não pode, a gente não deve jamais, se nós estamos feridos, diminuir isso para a pessoa. Você me desculpe, não foi nada, não teve importância nenhuma. Teve importância sim, magoou, feriu, fez mal. Né? A maneira de dizer é que deve ser um pouco mais caridosa se nós queremos alcançar a nossa paz interior. Mas diminuir o erro do outro, não. Se ele vem te pedir perdão, receba as palavras dele, né? Receba as palavras da pessoa e seja honesta com ela, com relação aos seus sentimentos. Muitas das vezes nós permitimos que o outro nos fira porque nós não dissemos para ele exatamente como nós somos, como é o nosso universo, qual é o cabedal de ideias que nós carregamos desde pequeno. Aquilo que para mim representa um motivo de mágoa imensa, para aquela pessoa que me fere em um determinado momento não é nada. Né? Tem gente que convive em família que fala palavrão ostensivamente o tempo todo. Tem gente que um palavrão que para essa pessoa dessa família não representa nada é uma ofensa de morte. Então são os universos, a gente não fala para o outro como nós enxergamos o mundo. A falta de diálogo ela é muito frequente entre nós, principalmente hoje, em que nós estamos tão absortos na tecnologia. Né? Nós nos conhecemos como? Pelos memes que nós colocamos, é o nosso lado sarcástico, pelas postagens que nós compartilhamos, é o nosso lado político e intelectual, né? Pelos nossos humores que são colocados diante das pessoas, é o nosso dia a dia. Mas dizer realmente, não, isso me feriu, eu realmente não gostei, eu queria que você fique feliz de você estar pedindo, isso aí é um exercício importante, jamais diminuir o erro. Se está doendo em mim, eu devo falar que está doendo, tá? Não é esperar um pedido de perdão. Na primeira situação, a gente trabalha uma pessoa que vem pedir perdão para nós e nós não diminuímos o erro dela. Na segunda, não é esperar um pedido de perdão. Nem sempre quem nos ofende vem pedir perdão. Ou por orgulho ou porque não sabe que errou conosco. Então, a gente não deve ficar esperando por isso não. Né? O ideal é que a gente exercite logo, por quê? Para a gente se livrar. Se eu permitir que essa ofensa chegasse até mim, eu tenho 2 opções. Ou eu fico me envenenando, revivendo esse fato o tempo todo, ou eu tento de alguma maneira, e aqui a gente vai verificar no decorrer da palestra, eu tento de alguma maneira me livrar desse sentimento, né, desse ressentimento. Por quê? Porque o perdão é uma necessidade de liberação nossa. Eu estou magoada, eu preciso perdoar. O outro, muitas das vezes, não está nem esperando por isso. Né? A terceira é que não é parar de sentir dor. Uma mulher vai lá e tem um filho assassinado. Né? Teve uma época que andou rodando aí nas redes sociais um rapaz que matou o filho de uma senhora e ela foi até o presídio para dizer que tinha perdoado o menino. E ela realmente, pelo que ela disse, ela realmente perdoou. Mas ela parou de sentir aquela dor porque ela perdoou? Não.
Não, ela só se livrou daquela amargura, ela só se livrou daquele fel que ela estava carregando por ela. Mas parar de sentir dor, não. Né? Então, muitas das vezes nós perdoamos, mas aquela dor ela vai permanecer. Estou andando de carro, estou andando na rua, vem alguém, me atropela, eu fico tetraplégica. Eu vou perdoar a pessoa, eu posso perdoar a pessoa, mas eu vou continuar tetraplégica. Então, o fato de eu perdoar não devolve a minha vida no status quo ante. Tá? Não é negligenciar a justiça. Se eu perdoo por uma atitude íntima minha, mas negligenciar a justiça não. Isso é muito comum no universo onde existem as violências domésticas. Né? Acontece a agressão, aí o homem fala, me perdoe, e aí a mulher vai lá e perdoa. Né? Mas será que perdoa mesmo ou está negligenciando justiça? Porque se existe um arcabouço, se existem normas para serem aplicadas, se existem sanções, deixe por conta do aparato normativo do Estado. Deixa essa tarefa com o Estado. A minha atividade íntima é essa. A atividade punitiva do Estado deve ser exercida. Então, não é negligenciar a justiça. Não é confiar também. Né? Vamos supor que eu tenha um histórico de vida, uma pessoa tem um histórico de vida em que ela sofreu abuso infantil. Aí, no decorrer da vida dela, lá na vida adulta, ela vai lá e perdoa o abusador, o pai, por exemplo, que praticou abuso sexual com essa mulher, quando era criança. Aí ela resolve viajar e como ela perdoou o pai, ela vai deixar a criança de 3 anos com o pai. Ela vai fazer isso? Não, ela perdoou por uma necessidade de convivência com alguém que ela ama, mas vai entregar? Não, isso não é perdão, não é confiar. Às vezes a pessoa não tem como você confiar nela, né? E nem sempre é reconciliar com o adversário. Isso é um fato muito interessante, porque às vezes o algoz sente tanta raiva do que ele fez, que ele sente repulsa pela vítima. Então, muitas das vezes a pessoa vai lá, ela oferece perdão para o outro, ela perdoa e aí ela imagina que vai restabelecer aquela relação. E nem sempre o adversário vai querer. Às vezes é um direito dele. Não quero conversa com você. Mas você perdoou, né? Então, a gente vai abrir o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 4 e 17. Bem-aventurados os misericordiosos, especificamente, perdoai para que Deus os perdoe. A gente vai falar sobre exercício de perdão. Como base para esse estudo, Allan Kardec elegeu 3 passagens do Evangelho de Jesus, sendo 2 essas. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão a misericórdia. Se perdoardes as faltas que praticarem contra vós, também vosso Pai Celestial perdoará vossas transgressões contra as leis divinas. Mas se não perdoardes a quem vos tem ofendido, vosso Pai não perdoará as vossas violações à lei divina. Gente, misericórdia é esquecimento e perdão das ofensas. São 2 coisas. Esquecimento é uma coisa, perdão de ofensas é outra, misericórdia é a junção desses 2. Tá? Esse é o primeiro ponto importante aqui que a gente deve levar em consideração. Dizer que para Deus nos perdoar é necessário que eu perdoe o meu semelhante, deixa a impressão de que Deus impõe uma regra para nós, né? Para que a gente obtenha o perdão celestial. As coisas não são bem assim. O que acontece? Existe um escritor chamado Padre Germano, que tem um livro incrível chamado Memórias do Padre Germano, do Espírito, e ele diz que o remorso é o maior inferno do homem. Né? Então, o que acontece, gente? A culpa é o nosso inferno. Né? Você vai para os lugares de acordo com a sua vibração, né? E não tem nada pior do que o remorso, porque você fica remoendo aquilo ali trabalha o seu orgulho, a sua vaidade, a sua autoimagem. Então, o remorso, sendo o remorso o maior inferno do homem, considerando que eu não perdoo o meu irmão, eu devo ter, no mínimo, um problema muito grande com relação a orgulho e julgamento. Por quê? Porque se eu me sinto ofendido por alguém, e isso aí fica muito forte dentro de mim, eu me recuso a perdoar, um dos primeiros pensamentos que me vem à mente é, mas eu jamais faria isso. Mentira.
Todos nós somos passíveis de erro. A partir do momento em que eu me recuso a perdoar alguém e eu professo um julgamento contra essa pessoa, quanto mais veemente esse julgamento, quanto maior a minha negativa, maiores olhares de julgamento eu vou receber. Por quê? Porque eu saio falando, né? Eu tenho uma discussão, aí eu digo assim, eu jamais vou perdoar essa pessoa, eu jamais faria isso. Aí passa 2 dias, o que acontece? Eu vou lá e faço exatamente igual. E isso volta para mim, não só os olhares, como a minha consciência também, porque eu sei exatamente o que eu falei e eu sei exatamente aonde eu falhei. Só que o que acontece? Quando eu saio proferindo e destilando ódio em decorrência de um equívoco do qual eu fui vítima, eu estou passível de maiores julgamentos. As pessoas mais leves, às vezes incomodam as que não são tanto. Né? Por quê? Porque as pessoas mais leves, que se importam menos, elas vão passando assim pela vida de uma maneira mais tranquila. Né? Acontece uma ofensa, aí ela vai lá e perdoa, aí o outro ofende, ela vai lá e perdoa também, e vai vivendo de uma maneira mais menos carregada de rancor. E isso está muito ligado ao julgamento, à necessidade de você demonstrar para o outro que o outro é pior que você. Se eu tenho esse perfil, eu não consigo alcançar, gente, eu não consigo alcançar a bem-aventurança. Que aqui Jesus está falando aonde? No Sermão da Montanha, a respeito das 8 bem-aventuranças, e uma delas é a misericordiosa, é a misericórdia. Eu não vou alcançar a bem-aventurança. Por quê? Porque eu não vou ter paz. Eu não vou ter paz, eu vou estar muito preocupada julgando o outro e muito preocupada com os olhares de julgamento que vêm até mim, e com remorso. Se eu tiver consciência de remorso. Então é o primeiro ponto, tá? Misericórdia, esquecimento e perdão das ofensas. Existe uma diferença entre esquecer uma ofensa e perdoar uma ofensa. Muitos de nós, quando a pessoa faz alguma coisa, chega diante de nós para pedir perdão, a gente faz assim, não, eu nem me lembro mais. Lembra assim, né? Esse esquecimento, ele é o quê? Ele é aqui ó, Elaine Aldrovandi, na Difícil Arte de Perdoar, ela conceitua o esquecimento da ofensa como um arquivamento do fato vivido, mas reeditado, ou seja, revisto e compreendido. O que acontece? Esquecer, ninguém esquece. Nós somos espíritos milenares, né? Nós passamos por várias vidas. Todas as nossas lembranças estão dentro de nós. A questão do esquecimento está relacionada a quê? O que é esquecer uma ofensa? É você experimentar essa ofensa, observar ao seu derredor, tentar compreender o universo do outro e tentar ressignificar de alguma forma isso. A partir do momento que eu ressignifico, eu posso guardar isso numa caixa de arquivo. Por quê? Porque só fica latente na nossa memória aquilo que tem muita importância para nós. Tanto para o bem quanto para o mal. A gente pode não se lembrar do que comeu há 2 dias atrás, mas que a gente se lembra do xingamento que a gente levou no trânsito, a gente lembra. Isso aí não tem como esquecer. Né? Então, o que acontece? Você ressignifica, você faz um exercício, é um exercício mental, né? Por que essa pessoa fez isso? Né? Como é que eu me senti? Até que ponto isso foi útil para mim? Não foi útil? Então não é problema meu. Né? Na hora que eu consigo compreender isso, e compreender, todos nós podemos compreender, né? É só a gente se desprender um pouco da nossa imagem tão perfeita que nós temos de nós, né? A partir do momento que a gente começa a ressignificou, o que acontece? Você naturalmente vai arquivar, você vai esquecer essa ofensa. Os espíritos superiores, eles não têm nem o que esquecer de ofensa, por quê? Porque eles não se ofendem, eles já chegaram num padrão vibratório tão grande, numa escala moral tão alta, que nada do que o outro faça vai ofendê-lo, porque ele entende que aquilo ali é um momento de infantilidade do espírito, e que aquele espírito ele pode melhorar, ele tem capacidade para melhorar. Um exemplo riquíssimo disso é Jesus com Pedro, né? Jesus, antes do julgamento dele, ele chegou para Pedro e disse: Pedro, vão perguntar para você de mim e você vai me negar. E Pedro: não, de jeito nenhum. Chegaram para Pedro: Pedro, quem é Jesus? Eu não conheço. Né? Foi a primeira coisa que ele fez. Ele negou Cristo por 3 vezes.
E quando Jesus volta, né, quando ele ressuscita, ele manda chamar todos os apóstolos, inclusive Pedro, para deixar bem claro para Pedro que Pedro era importante naquele momento, que aquela traição estava superada. E quem foi Pedro, gente? Pedro foi o precursor da Casa do Caminho, que foi o primeiro centro espírita que já existiu. Se não fosse Pedro, não haveria esse cristianismo redivivo que nós experimentamos. Se não fosse Pedro, nós não estaríamos aqui. Não haveriam as igrejas. Não haveria esse acolhimento que todos os templos religiosos praticam com aqueles que vêm cheios de dor. Muitos de nós chegamos aqui cheios de dor. E muitos de nós permanecemos muito tempo precisando do apoio e da colaboração do outro. Para quê? Para se sentir acolhido. Pedro. Então, é um exemplo de perdão. O que Jesus fez? Quando Jesus percebeu o que Pedro fez, ele tentou enxergar a conduta de Pedro de acordo com a ótica, com o prisma dele. Não é porque a pessoa praticou um mal contra mim que ela não serve para absolutamente nada. Muito pelo contrário, todos nós temos qualidades e todos nós temos defeitos também. E perdão? Perdão é mais do que uma desculpa, é um ato de amor e reencontro. Perdoar não é esquecer, mas renovar o amor, assumindo as marcas que o sofrimento deixou. Perdoar não é fazer de conta que nada aconteceu, mas aceitar o outro com as suas fraquezas e entender sua dificuldade de amar integralmente. Esquecer uma ofensa é você ressignificar aquela situação que aconteceu com você. Esquecer uma ofensa, eu esqueci, tá tudo certo, tá tudo bem. Perdoar é eu voltar o meu olho, é eu voltar o meu olhar para aquela pessoa que necessita do meu perdão e buscar nela qualidades que despertem em mim um novo amor. E quando a gente fala assim, parece que é só de relacionamento a dois. Não é. É com toda e qualquer pessoa que me ofendeu. É voltar os olhos para aquele ser. É o que Jesus fez com Pedro. Ele, no momento em que ele antecipou que Pedro faria o que fez, que era negá-lo, ele já sabia do potencial que Pedro tinha para restaurar, para construir a igreja. Então, é um exercício, e é um exercício que leva tempo. E uma das coisas mais importantes que nós devemos ter diante da necessidade de perdão é essa consciência de respeitar o nosso sentimento e de respeitar o nosso tempo. Porque perdão leva tempo, gente, não é instantâneo. Eu sou espírita, a pessoa me ofendeu absurdamente. Eu te perdoo porque eu sou espírita. Isso é máscara social. Eu preciso desse tempo, eu preciso exercitar isso. Por quê? Porque vai haver um momento na minha vida em que eu vou ser o objeto desse perdão. Eu vou precisar do perdão de alguém. Então eu preciso entender que leva tempo, que demanda esforço, que eu vou ter que observar se existe o desejo daquela pessoa melhorar o comportamento dela. Senão, eu vou ter que entender que isso é uma necessidade minha, não do outro, de receber o meu perdão. Então leva tempo, é um exercício, é como amor. Perdão e amor, inclusive, vivem lado a lado. Por quê? Porque as pessoas que nós mais amamos são os nossos familiares, e as pessoas com quem mais nós temos conflitos são os nossos familiares, por uma questão de necessidade reencarnatória. Nós reencarnamos numa família por quê? Porque ali estão os espíritos que mais vão nos ensinar sobre nós. Como é que nós aprendemos sobre nós? Verificando o nosso termômetro de emoções diante dos conflitos. Então, via de regra, perdão e amor estão atrelados, assim, dentro da nossa família, principalmente. Tá? E o ato de desculpar é exercido de forma pública. Quando eu desculpo alguém, eu retiro a culpa, não foi nada, tá tudo bem, tá. É uma máscara social. É feito de forma pública. Muitas das vezes a gente desculpa bem antes de perdoar. E muitas das vezes nós desculpamos, mas não conseguimos perdoar no decorrer da nossa vida, tá? Já o perdão é privado e ocorre na intimidade de cada ser. É meu, só meu. Eu posso, desculpando, dizer para uma pessoa que eu a perdoei. Mas eu só vou perdoar mesmo quando o meu íntimo for modificado. Quando eu sofrer esse abalo e essa ressignificação e praticar esse exercício e conseguir encontrar
bondade naquela pessoa que fez aquilo, qualidade naquela pessoa que tanto me feriu, e aí me voltando para dentro de mim eu consegui perdoar para quê? Para eu poder me libertar daquilo. Dizem que o ódio, o fel, é como um carvão em brasa que você segura na sua mão para jogar no outro, né? O problema é o tempo que a gente fica segurando isso. A gente segura tanto que quando a gente percebe, a gente não tem mais nem força de jogar no outro. Nossa mão já está toda machucada. A primeira pessoa machucada, com ausência de capacidade de exercitar perdão, somos nós. Nós somos as primeiras pessoas, tá? E quantas vezes a gente tem que perdoar, gente? Se vosso irmão cometeu alguma falta contra nós, ide apresentar essa falta em particular apenas entre ambos. Se vos escutar, haverei conquistado vosso irmão. Então Pedro aproximou-se dele e indagou: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando cometer alguma falta contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não, vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, quantas vezes forem necessárias. Eu conheço gente que já fez a conta, 7 vezes 70, e aí para torturar o outro, né, fica falando assim, olha, já é a 5ª vez que você me magoa. Jesus disse que é 70 vezes 7. Né? E não é isso não, isso aqui foi uma metáfora que ele utilizou para quê? Para mostrar que não, é quantas vezes precisar. A questão da reprimenda também, quando alguém me ofende, eu devo buscar esse diálogo, que é importante para mim, em particular com a pessoa. Eu não preciso mostrar para ninguém que eu tenho um arcabouço moral mais elevado que ela e humilhá-la diante dos outros. Jamais. Se eu vou repreender, eu devo repreender ou eu devo me queixar em particular. Tá? Até porque eu posso ter condutas desabonadoras também que podem vir para mim. Né? Agora, se eu vou elogiar, eu devo elogiar em público. Né? Existe esse... essa etiqueta social. Para você repreender alguém, repreenda em particular. Para você elogiar, elogie em público. Né? Você melhora qualquer relação assim. E quando o seu irmão, quando Jesus diz que se o seu ofensor te escutar, você ganhou o seu irmão, por quê? É porque ele percebe que ele realmente falhou, ele vai tentar melhorar, e aí você consegue, exercitando seu perdão, a recuperação da convivência. Porque quando a gente está com raiva de alguém, quando alguém fere a gente tem a ideia de que aquela pessoa deveria ser exterminada, né? Às vezes vem até ideias de vingança na nossa cabeça. Só que até aquele momento em que aquela pessoa ofendeu, aquela pessoa foi muito importante. E ela muitas das vezes faz falta. Não no papel que ela desempenhava, mas ela pode fazer falta no dia a dia. Né? Eu me lembro de uma situação em que um casal se separou. E aí a mulher dizia que nunca mais ela queria olhar para a cara do ex-marido. Nunca mais, tomara que ele morra e isso e aquilo. E aí passaram-se ali uns 4, 5 meses, a gente conversando sobre aquela situação, era uma amiga minha. Ela disse assim, às vezes eu sinto saudade da risada dele. E ela já estava com outra pessoa, né? E ele também. E aí hoje, depois de quase 3 anos de separados, eles são amigos, muito amigos. Ou seja, eles não se perderam. Né? Houve um momento em que os dois conversaram, os dois se alinharam, ela teve que exercitar esse perdão, ele também, e os papéis foram trocados, né? Hoje eram marido e mulher, hoje são grandes amigos. Então existe a possibilidade de você remodelar relações, não só a possibilidade como a necessidade, porque nós somos espíritos eternos, gente. Se a gente não se resolve com a pessoa nessa vida, né? A gente vai voltando até resolver. Por quê? Porque a nossa missão é alcançar a perfeição através do amor pelo próximo e do amor por nós mesmos. E com relação à misericórdia e ao perdão, a gente fala muito do perdão com relação ao semelhante, mas a gente deve também perceber a necessidade do perdão com relação a nós mesmos. Muitas das coisas que nós não conseguimos na nossa vida decorre da autopunição que nós exercitamos todos os dias por conta de falhas nossas que são mínimas.
que a gente tem uma necessidade muito grande de ser perfeito, a gente tem uma necessidade muito grande de não falhar nunca, a gente tem uma necessidade muito grande de ser melhor que os outros. E aí, diante dessa necessidade, a gente vai se perdendo e acaba cometendo falha. E ao invés da gente se enxergar e perceber que aquilo faz parte de nós, mas que nós podemos melhorar, o que a gente faz? A gente se pune. Né? Consultório de psicólogo está lotado com isso. Né? O que aconteceu para você ficar dessa maneira? Qual é o mal de que você tem que se livrar? E normalmente a gente fica jogando a culpa em todo mundo, mas não, somos nós somos os nossos maiores algozes. Então exercitar o perdão com relação a nós mesmos é muito importante. O esquecimento de ofensas, exercitar a ressignificação dos nossos atos é muito importante. Por que é que eu ajo dessa maneira nessa determinada situação? Que gatilho? Qual é o gatilho que eu tenho? Qual é o gatilho que vem de fora que representa o meu desequilíbrio, que desencadeia o meu desequilíbrio? Eu preciso me observar. Por quê? Porque eu preciso me observar para que eu consiga conviver comigo, porque só vai sobrar eu. Na existência da Terra, nós aqui encarnados, a única companhia que jamais se separa de nós é a nossa mesma. E é bem interessante como a gente não se gosta, como a gente se julga, como a gente se pune. Né? Outro dia, esqueci Júlia na escola. Aí eu cheguei, fui pegar a Júlia, assim, eu fui me torturando até chegar lá. Aí quando eu cheguei, ela estava toda calma, bem cuidada, com fome, bem cuidada, assim. Aí eu cheguei, falei, desculpa, filha. E ela pensou que eu estava trabalhando. Aí ela disse assim, não, imagina, não tem problema nenhum. Aí eu falei, que isso, Júlia? Eu te esqueci, uma mãe não pode fazer isso. Eu escutei quase 50 minutos de reverberação dentro do carro, em alto e bom som. Ui, que horror! Eu poderia ter me privado disso se eu tivesse entendido que naquele momento realmente aconteceu essa falha, né? Mas, gente, só esqueci ela 40 minutos, tá? Por favor. Só 40 minutos, tá? Por quê? Porque eu poderia ter sido mais generosa comigo, mas não. Eu não só me puni, como fiz questão que ela me punisse também, porque foi uma punição e tanto. Quase 50 minutos de voz estridente no meu ouvido, porque isso não se faz, onde já se viu, e é discurso meu. Não, isso não se faz. Olha o que eu fiz com você. Né? Então a gente tem que ser mais generoso conosco. Por quê? Porque a gente merece. A gente merece. E quando a gente precisa perdoar alguém, que a gente se espelhe em Deus. Muitas das vezes, nós fazemos coisas terríveis que nos deixam com vergonha de fazer a nossa oração. E quando a gente percebe que não tem mais nada para a gente fazer além de se conectar com Deus, a gente simplesmente se despe de todas as nossas máscaras sociais e conversamos com o nosso Pai. E a única coisa que Ele espera de nós é o reconhecimento disso e o desejo de melhora. Então, no momento em que nós nos entregamos, no momento em que nós nos mostramos verdadeiramente, nós conseguimos sentir Deus nos abençoando, Deus nos protegendo. Por quê? Porque Ele não espera a nossa perfeição. Da mesma maneira que nós não devemos esperar a perfeição do outro. Por quê? Porque se nós estamos no planeta Terra, nós estamos em condição de buscar melhoria e não em condição de comparar perfeições. Até porque quando nós alcançarmos a perfeição, comparação vai ser a última coisa que nós vamos pensar em praticar. Tá? Então que nós não só nos olhemos, como nos amemos mais também. Tá? Por quê? Porque nós somos muito importantes. Cada um de nós tem uma importância única e infinita para nós mesmos. A pessoa que pode me fazer mal sou eu. A que pode me curar e me fazer todo o bem do mundo sou eu também. E isso eu exercito como? Por meio das minhas escolhas, principalmente pelas escolhas dos meus pensamentos e dos olhares que eu volto contra mim. Contra mim ou a meu favor. Tá? Dúvidas? Não? Vamos fazer a nossa prece. Querido Deus, obrigado por essa existência. Que possamos, imersos no seu amor, experimentar o quanto somos valiosos. Agradecer por cada um
dos nossos companheiros que nos ensinam sobre a necessidade de nos vermos como pessoas melhores, que nos ensinam por meio das dificuldades o percurso do caminho do perdão, que possamos sempre estar conectados com o plano mais alto e certos do seu infinito amor. Que assim seja.